Não, e outros nomes, infelizmente, não estão deslanchando, né? Pode ser que, como no caso aqui ao Senado no Paraná, mas vai ser pouco a alteração. E resta saber quem vai ser a balança que vai chamar para um segundo turno para compor, mas e a insistência da Tebet, eu acho que até ela tem que ter essa insistência mesmo, porém não está deslanchando. Tem um bom discurso, tem boas ideias, mas não vai deslanchar, pelo menos por enquanto ainda não pegou essa. Estamos na pré-campanha, mas enfim, mas todo mundo sabe quais são os candidatos e talvez a grande surpresa será o seu candidato, o Paulo Caetano, o coach lá, o Pablo... Marçal. É natimorto isso aí, não existe. Não existe. Se você pegar essa pesquisa, eu não estou tomando por verdadeira, não. Estão com 1%. Vamos pegar a pesquisa aqui. Não tem nada, Aguinaldo. Tá todo mundo com 2% empatado. Isso aqui não existe, isso aqui nem nasceu. Não existe terceira via. Nesse fato, estamos polarizados e acabou. É esse o cenário ideal? Não. Pamela Bussolini. Então, Paulinho, sobre o Pablo Marçal, inclusive eu ia te falar que ele tem chance, porque, menino, o que eu tô te recebendo de videozinho TikTok do coach mais amado do Brasil não é brincadeira, né? Ele faz o discurso ali pra galera e não sei, se bobear, ele passa a Simone Tebet, né? Depois dessa, imagina, depois dessa treta toda da terceira via, veio um cara totalmente de fora e passa. Ele domina o negócio de mídia. Então ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele tá agradando um e tá agradando o outro. Você perceba isso. Mas então, esse é o político. Ele tem um discurso. Perguntaram num dos vídeos desse aí, negócio de arma. Se você viu o discurso dele? Você tem, se você não quer ter, você não tem. Eu defendo a liberdade. Não, o cara é... Não, assim, ele é um gênio. Um fofarrão, né? Professor Jorge, teu tweet. A primeira questão, Kassab foi muito claro ontem. Ele diz que é difícil terceira via. E Kassab hoje é um político não somente habilidoso e reconhecido por todos, mas ouvido por todos. É o grande conselheiro do fundo deste Brasil, né? E um detalhe, 4 de cada 10 eleitores têm Lula como segunda opção. E cada 10 eleitores do Ciro, somente um apoia o Bolsonaro. Quanto ao Marçal, que vocês falam tanto... Eu não falo, não. Não é aquele coach que levou a uma expedição ao Pico do Marim, na Serra da Mantiqueira, se perdeu. E que teve que ter socorrido pelos bombeiros? O bombeiro me parece que falaram que ele foi totalmente irresponsável. Imagina ele dirigindo o país. Estamos perdidos. Mas isso aí caímos num abismo. Agora, fazer um rolê ali, uma trilhinha que deu errado. Sempre tem um sujeito divertido nas eleições. Me parece que o Paulo Marçal é essa diversão aí para a gente eu vou fazer dar umas boas risadas, né? Professor, eu vou fazer aqui Não tem comparação. Vou jogar junto com a Pamela. Por quê? A gente a vida toda insiste de chega dos mesmos. Aí chega um cara desse a despeito do que eu pense. Totalmente irresponsável. Não, né? professor, não é tá essa aqui, questão. o que diz os bombeiros. O Lula foi responsável. Mas estamos falando do Marçal, não estamos falando do Lula. Vamos lá, vamos focar na fala a respeito de quem, Paulo? Vamos focar na fala. Nós estamos falando genericamente. Estamos falando de um sujeito que foi irresponsável ao levar as pessoas em uma expedição sem equipamentos, pondo em risco a vida delas. Você não consegue nem dar bom dia, viu? Você viu, professor? Calma, professor. Não, mas eu Você coloca a discussão aqui, professor, que a gente vive falando aqui nessa bancada de gente nova, de sangue novo. Prefiro a Simone Tebet. Não, professor. Aí vem esse sujeito, o Pablo Marçal. Eu não o conheço, pelo menos como deveria. Não o conheço ainda. Mas, no entanto, ele realmente estava nessa expedição aí. Agora não significa nada. Para quem clama por sangue novo, Pamela, é uma opção. É uma trilha que deu sangue errado. É o que podia ter corrido na Serra da Mantiqueira, né? Não, é muito. Se compara com desviar bilhões e bilhões. Esse é o maior esquema de corrupção da história do mundo que nós temos notícia. Não se compara, né, Você votaria, Aguinaldo, num cara tipo Pablo Marçal? Precisamos saber mais um pouco, né? A gente tem aquele caso, o Bolsonaro é uma novidade no executivo. Ele já estava há décadas
no Legislativo e as pessoas tiveram essa opção. Acho que isso aconteceu na eleição passada, onde disseram, olha, chega dos mesmos, né? Apesar que a ideia era outra, mas foi um pouco dessa coisa, vamos renovar. Aí cada um faz o seu reconhecimento agora, se essa troca, né, na sequência de poder que estava no governo federal com um novato como foi o Bolsonaro no executivo, né? Não na política, mas no executivo. E às vezes um louco desse como coach surpreende, que como você disse, ele fala o que as pessoas querem ouvir. E se ele é um bom coach, ele tem esse poder de persuasão, né? De falar o que as pessoas querem ouvir e de levar como se fosse uma seita, né? Eu acho difícil ainda, porque foi colocado muito em cima da hora. As eleições, elas passam rapidamente, esse período de campanha, mas é uma opção, por que não? Louco por louco, já temos o Bolsonaro lá também, então vamos embora. Só foi boa, né? Estamos no caos, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, quando a gente fala da Tebet, Simone Tebet, quais os impedimentos da Tebet? Nenhum, ela vai terminar sendo vice do Bolsonaro. Não, mas ela teve umas falas bem felizes lá na CPI, né, da pandemia. Falou que não é porque o governador desviou dinheiro que ele tem que ser investigado, né? Não é assim. Acho que ela estava se referindo lá ao consórcio Nordeste, que é um grande escândalo. Então, assim, né, 2 pesos, 2 medidas, o pessoal é meio complicado. E o Pablo Marçal, ouvintes, pra vocês terem uma noção, depois vocês dão uma pesquisada na figura, tem um vídeo dele descendo de helicóptero acho que é como é que fala? Ginásio, né? Tem um ginásio, ele descendo, as pessoas orando ali, ele descendo de helicóptero ao mesmo tempo que ele toca Vem Jesus, pra vocês terem uma ideia. Este país, meus amigos, não é pra amador. Ele é um candidato bizarro, então. Vamos colocar aí as aspas. Marçal bizarro, segura né? Aí. Fernando Tupan, a gente tá falando de uma terceira via que eu não sei, a gente fala às vezes do Lula e do Bolsonaro e nos dois tem piadas que se colocam tanto de um lado quanto do outro, mas aí a terceira via vem e ela parece uma piada pronta também. O que você pensa de terceira via nesse aspecto, pensando nessa última pesquisa aqui? Paulo Caetano, você sabe que a esquerda tá com medo da sombra. Qualquer sombrinha ali, eles inventam uma piada. Para você ter uma ideia aqui, o PT hoje está muito mais organizado que em 2018. Hoje, eu recebo uma média de 3 a 4 releases do Lula abrindo a boca, falando mal do Bolsonaro. Não sei se você aí recebe isso também. O do Bolsonaro, eu não recebo absolutamente nada. Não recebo críticas, não recebo nada. E isso mostra que talvez a guerra não vai ser na imprensa, mas sim nas redes sociais. Nós que estamos falando dessa turma toda, eles vão usar a gente pró e contra. O professor pode ter certeza que as ideias dele defendendo o Lula vão ser usadas aí em Maringá e as coisas que a Pamela fala do Bolsonaro, o Kim também serão usadas a favor do Bolsonaro. Porque é o seguinte, eu vou pesquisar sobre esse Pablo aí, que eu não tenho absolutamente nada dele. Mas se ele é um coach, é um cara bom de conversa, pode tremer, professor, que o Lula pode perder para o Pablo se for para o segundo turno com ele, ou o Bolsonaro, se for para o segundo turno, pode perder. Porque as redes sociais... Na última eleição aqui em Curitiba, uma vereadora desconhecida foi a mais votada. Isso nunca tinha acontecido. Primeira eleição dela. E aí você acha que as redes sociais não têm poder? Tem poder, sim. A gente sabe que o PT tem um grupo de terroristas digitais que ficam operando. Eu tenho amigos que trabalham nessa rede aqui em Curitiba. E tenho vários detalhes que eu posso mostrar para vocês. São pessoas que ficam ali nos grupos de WhatsApp falando, recebendo benesses dentro de locais onde a esquerda está agitando. Você pode acreditar, o Bolsonaro está meio devagar e, olha, quando chegar a começar, com certeza ele vai atropelar toda essa turma. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Pamela quer conversar com você, Tupã. Não, os nossos ouvintes também estão aqui comentando o Pablo Marçal. Eu não sabia dessa. É bom para você pesquisar, já que você vai dar uma olhada no perfil, Tupanzinho. Diz aqui o Luiz de Souza que ele subiu no monte para orar e no mesmo dia ganhou 20 milhões. Esse cara pode surpreender.
Não, isso aí não é sério, né? Não, mas, gente, falando estamos sério falando de um agora, país falando que sério. tem Ô, professor, miséria. falando Estamos sério. falando de um lugar que Professor, sofre falando com sério. combustível alto, Nós temos inflação. palhaço Não. no Congresso. Podemos fazer humor, Estamos mas falando o país sério, necessita professor. de A gente pessoas tem comprometidas, um esse sujeito professor. sem experiência. Concorrer da sem presidência cargo da público. República. Não. Candidato dos mais votados Não. no Tiririca. Tem que rir pra não chorar. Não. Professor, O Tiririca candidato- disse que não vai vamos mais, lá. tá? Candidato sabendo? bizarro, número, né? Que roubaram o número Ele dele. ficou lá. Candidato chateado. bizarro. Tiririca, É, pior. professor, mas o Brasil é assim. Vai fazer o quê? Eu acho justo o as Tiririca pessoas sair votam fora, porque ele é um estelionatário. safadeza. As pessoas votam pela piada, professora. Ele Então- falou que o Aí é pior que que tá. tá não Então fica. vamos falou. eleger a piada, né? Mas é que O tá. Paulo é uma Tiririca piada. falou. né? Aí é que tá, professor. Né? Tem coisa que é Chateado. difícil. Vamos lá.